Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam. Todos temeram o fim do mundo, diziam, que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. A figura do pai é central no conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, que foi publicado no livro Primeiras Histórias, de 1962. Ele abandona sua mulher e filhos para ficar em uma canoa no meio de um rio, causando um vazio grande no seio familiar. Ainda que a família tente fazer algum tipo de contato, ele ignora todos os esforços feitos pela filha, pela mulher e até pelo filho. No entanto, esse filho é quem mantém o vínculo mais forte com o pai até o fim do conto, cujo trecho que ouvimos aqui está na voz da Thier. É essa bela história que inspira A Terceira Margem do Reno, o podcast de literatura em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. O rio pode nos passar muitos sentimentos. Podemos sentir amor, por exemplo, quando nos deixamos levar pelas águas de um rio ou somos envolvidos por elas ao mergulharmos em seu leito. Ou raiva, quando as águas transbordam das suas margens. O rio traz também uma sensação familiar, como um parente próximo que está sempre ali quando precisamos dele. Leito, delta, cheias, secas, os rios também nos sugerem imagens eróticas. São da ordem da fertilidade. Rio Pau Enorme, Nosso Pai, escreveu Caetano em uma canção com música de Milton Nascimento sobre o conto de Guimarães Rosa. E se formos mais fundo, encontramos imagens ainda mais fortes. Em algumas cosmogonias, rios divindades podiam tomar a forma humana e ter relações sexuais com os mortais. Em visões mais tradicionais, o rio também pode ser visto como um sujeito que tem direitos e deveres. Pode ser também um ser da nossa família, que nos alimenta, traz amor e destruição. Na Índia, eles deram ao Ganges o caráter de pessoa física. Né? Eles olharam para o Ganges lá atrás e viram que as pessoas no Ganges, populações tradicionais, enxergam o Ganges como uma mãe. Né? Então você tem uma visão diferente daquele rio. E é como uma mãe mesmo, quer dizer, uma mãe que protege, uma mãe que alimenta, uma mãe que te acolhe. Né? Então, assim, é a visão diferente do rio. Então, ele não é um rio, ele é uma mãe. Né? Ele te fornece, ele está o tempo todo com você. O Vinícius Farjala, professor associado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que você já conheceu aqui dos episódios anteriores da Terceira Margem, acha que ver o rio dessa forma mitológica, anímica, muda a nossa relação com o ambiente que nos cerca. Não é uma visão só de explorar, não é uma visão de retirar, não é uma visão de usar, mas é uma visão de algo que faz parte da sua vida, que é você. Né? O rio é você e você é o rio. Quer dizer, então já entra numa outra conjunção, né? E isso acaba trazendo, em termos de proteção, traz uma certa, né, um respeito maior àquele ambiente. Essa vida que ora está em harmonia, ora em desarmonia com o rio, tem a ver também com as relações familiares. Águas turbulentas, às vezes carregadas de sedimentos e afetos, caudalosas, intensas, simbióticas. Neste episódio, a gente vai ver como esse rio, que é a família, atravessa os livros O Lugar, de Annie Ernaux, Retorno a Reims, de Didier Eribon, ambos franceses, e Austerlitz, do alemão W.G. Sebold. O sexo e o erotismo surgem em duas obras importantes do Mário de Andrade.
2 livros centrais para a literatura brasileira e que têm, cada um à sua maneira, suas nascentes na cultura alemã. Macunaíma e Amar, verbo intransitivo. O amor e o sexo também aparecem com uma faceta bem mais contemporânea no romance Alegro Pastel, de Leif Hunt, autor nascido em 1983. E para ajudar a gente a entrar no clima, também vamos ouvir ao longo deste episódio, entre um bloco e outro, poemas sobre amor e sexo escritos por Bertolt Brecht e Heinrich Heine, na voz do tradutor André Valias. E aqui a gente começa ouvindo a leitura do André de um poema do Heine. Acreditava antigamente que todo beijo que me tiram ou que recebo de presente fosse por obra do destino. Deram-me beijos e beijei, antes com tanta seriedade, como se obedecesse às leis que regem a necessidade. Agora sei como é supérfluo, e não me faço de rogado. Vou dando beijos em excesso, incrédulo e despreocupado. O Lugar, de Annie Ernaux, e Retorno a Reims, de Didier Eribon, são exemplares do romance autoficcional. Muito diferente do modelo tradicional de biografia, autobiografia ou livro de memórias, ou seja, supostamente fiel aos acontecimentos da vida do autor, na autoficção o narrador encara a escrita como algo que pode modificar, recriar e inventar a realidade. Quem narra a autoficção é o próprio autor ou autora, e por isso a história é permeada por questões subjetivas, do inconsciente. Narram a própria vida, mas na qualidade de testemunha. No caso de Ernaux e Eribon, as narrativas se voltam para o período da infância e da adolescência. Os 2 livros, apesar de muito diferentes, têm fortes semelhanças entre si, a começar pela relação com a família e, principalmente, a difícil relação com o pai. Os leitores e adeptos da psicanálise, da filosofia e da literatura não vão discordar da importância que o tema da família, para o bem e às vezes para o mal, tem em nossa cultura. É aí, afinal, onde a nossa jornada começa. Vamos ouvir agora um trecho de O Lugar, lido pela escritora Marília Garcia, que traduziu o livro. Ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei que explicar todas essas coisas, ou seja, terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele e sobre essa distância entre nós 2, que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada, como um amor que se quebrou. Em seguida comecei a escrever um romance cujo personagem principal era ele. No meio da narrativa, tive uma sensação de mal-estar. Só há pouco percebi que escrever o romance é impossível. Para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir de saída um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente. Vou recolher as falas, os gestos, os gostos do meu pai, os fatos mais marcantes de sua vida, todos os indícios objetivos de uma existência que também compartilhei. A Annie Ernaux faz em sua obra uma revisão da história da vida dela. Em La Femme, ou A Mulher, ainda não traduzido no Brasil, de 1988, ela faz o retrato da mãe. Em A Vergonha, de 1997, ela relembra um episódio conflituoso que aconteceu entre os pais dela. Em Os Anos, a trajetória de vida da autora se desenrola tendo como pano de fundo a história da França. Os livros da Annie Ernaux vão muito além de uma simples autobiografia. São um painel de todo um período da história coletiva do país.
Mas vamos voltar para o lugar que a gente já comentou aqui no segundo episódio desse podcast, que fala sobre cidades. Nesse livro, ela recria o próprio contexto familiar num vilarejo francês de Y, onde Annie Ernaux nasceu em 1940. As cenas são revividas, antigas fotos são detalhadas e a narrativa vai criando condições para que o leitor identifique os problemas da relação entre o pai e a mãe e o pai e a filha. À medida que a filha avança em sua ascensão cultural e, consequentemente, social, o pai se coloca em posição oposta. Os avós paternos eram camponeses. Analfabetos, eles viviam em condições muito próximas da miséria. Ao voltar da guerra, o pai, que tinha passado boa parte da vida dedicado ao trabalho com a terra, resolveu mudar o curso do destino. Ele deixou o campo e, aproveitando o processo de industrialização das cidades, vai trabalhar em uma indústria de cordas em Y, onde conhece a esposa. Depois de juntar um pé de meia, o casal compra um estabelecimento que passou a ser uma mercearia e virou a fonte de renda da família. Mas as limitações do pai são permanentes e acabam cavando uma distância profunda com relação à filha, que vai estudar letras em Paris. Ele se irritava ao me ver o dia inteiro entre os livros e gostava de justificar com isso minha visão reduzida das coisas e o meu mau humor. A luz debaixo da porta do meu quarto à noite levava-o a dizer que eu estava abusando da minha saúde. Os estudos eram um sofrimento necessário para eu ter uma boa condição e não acabar com um operário. Ele via, porém, com desconfiança o fato de eu gostar de pensar e refletir, como se me faltasse um impulso vital bem na flor da idade. Às vezes ele achava que eu era infeliz. Bom, agora a gente vai para outro lugar, um outro pedaço da França profunda. Vamos passar agora para Retorno a Reims, de Didier Eribon. E olha só essa curiosidade. Em uma passagem do livro, o autor confessa que as obras da Annie Ernaux exerceram grande influência nos seus escritos. Ele diz que nos livros da Ernaux, ele reconhece o que ele viveu na infância e na adolescência, sobretudo a distância de classe que o separou dos pais. Essa confissão, então, mostra como um livro abre a porta para outro livro. Os traços do que fomos na infância, o modo como fomos socializados, persistem mesmo quando as condições em que vivemos na idade adulta mudam, mesmo quando desejamos nos distanciar desse passado. E, como consequência, o retorno ao meio do qual vivemos e do qual saímos, em todos os sentidos do termo, é sempre um retorno para si e um retorno a si. Reencontros com um eu tanto conservado como negado. Mas minha vida não é somente assombrada pelo futuro, também o é pelos fantasmas do meu próprio passado, que surgiram logo depois da morte daquele que personificava tudo aquilo de que quis fugir, tudo aquilo com que quis romper, e que certamente tinha constituído para mim uma espécie de modelo social negativo, um contrapeso no trabalho que eu havia realizado para criar a mim mesmo. Esse trecho aparece nas primeiras páginas do livro do Eribon, que é um filósofo e sociólogo francês que nasceu em Reims em 1953. Anos depois de ter saído de casa e de ter se tornado professor em importantes universidades da Europa e dos Estados Unidos, o narrador revisita a sua cidade natal por ocasião da morte do pai e se depara com os resquícios da memória e de questões que o acompanham na vida adulta. O Didier Eribon traça a sua revisão tomando o pano sociológico como base. No livro do Didier Eribon, a história vai servir de base para um estudo de classe e de pontos de vista políticos. Homossexual, convivendo com um pai homofóbico, o Didier Eribon reconhece que ele mesmo tem um sentimento de aversão pelas classes populares representada pelos pais dele. Esse sentimento o acompanha com uma carga de culpa e, ao longo do livro, e também de toda a própria vida dele, o autor tenta desvendar as suas causas. Como lidar com a nossa relação com uma história da qual nos envergonhamos. E esse parece ser o gatilho disparador da história resgatada no livro. Por que eu me repreendia, não ousar assumir o que eu sou? Por que a convivência em um mundo burguês ou pequeno burguês tinha me levado a renegar assim minha família e ter vergonha dela a esse ponto?
Porque interiorizei em todo o meu corpo as hierarquias do mundo social, quando intelectual e politicamente proclamo combatê-las. A gente conversou com o poeta brasileiro Ricardo Domenech, que vive na Alemanha há quase 20 anos. Ele faz uma comparação entre os livros do Didier Ribon, da Annie Ernaux e o ambiente familiar brasileiro. O Ricardo Domenech também comentou as tendências literárias alemãs em se tratando de família. O alemão tem um núcleo familiar que é bem núcleo mesmo, que é realmente a casa, é pai, mãe, filho. Eles não têm essa relação forte com primos e primas, tios e tias, como nós temos. O núcleo familiar no Brasil é muito maior, que eu acho que vem da questão ibérica. Os ibéricos são assim também. Então, por exemplo, alguns autores de língua francesa, especialmente o Didier Ribon e a Annie Ernaux, que são autores do que vem sendo chamado de autoficção, e a autoficção necessariamente, né, em vez de retratar a história da coletividade, ele vai retratar a história do indivíduo, né? E aí a república do indivíduo é a família, de certa forma, né, onde se forma e assim por diante. Essa tendência não é muito forte na Alemanha. Na Alemanha, a ficção ainda é muito ficção. O rapaz ama uma jovem, que deseja outro rapaz. Este de outra se namora. Lá se vão ao juiz de paz. A donzela então decide desposar só por despeito o primeiro que ela avista. O rapaz ficou desfeito. É uma história tão antiga, mas que sempre se renova. E quem já passou por isso, pôs seu coração à prova. Não é possível falar de família sem pensar na própria identidade, e um caso exemplar dessa busca é Austerlitz, o último romance do escritor alemão W.G. Sebald, que foi lançado em 2001. Austerlitz recebeu vários prêmios e foi considerado um dos melhores livros do século XXI pelo jornal britânico The Guardian. O personagem central é Jacques Austerlitz. O solitário protagonista trava longos diálogos com um narrador anônimo, que aparentemente é um dos seus poucos interlocutores. Os encontros entre eles acontecem de forma casual. O primeiro foi em uma estação de trem na Antuérpia, na Bélgica, nos anos 60, e depois passaram a ser fortuitos e marcados por longas conversas. Somos apresentados à profunda erudição de Austerlitz, um homem maduro, cultíssimo professor de arquitetura. Ele sente um vazio por não conhecer nem o próprio passado, nem o da sua família biológica. Os diálogos entre o personagem e o narrador vão se moldando a narrativa de forma indireta. As vozes citadas por Austerlitz vêm acopladas à sua própria voz em um discurso direto e indireto, o que confere ao livro uma característica estilística bastante peculiar. É tipo um efeito de eco entre essas duas vozes, a do protagonista e a do narrador. O livro traz ainda um outro recurso que é uma espécie de marca do autor. Imagens fotográficas que vão margeando, conduzindo e acompanhando o texto. O Austerlitz é um personagem cheio de mistério e que, a princípio, centra os temas de seus longos discursos exclusivamente em observações relativas ao ambiente externo. Essa estratégia é um recurso defensivo para tratar as suas fragilidades psicológicas. À medida que se estabelece a amizade com o interlocutor, Austerlitz revela dados que o afligem, informações relativas ao passado dele e que ele desconhece. Filho de judeus e fugindo da invasão alemã em Praga, ele foi enviado ainda pequeno, sem os pais, para a Inglaterra, onde foi adotado por um pastor calvinista e sua mulher. Austerlitz não sabe nada sobre sua vida anterior à adoção. Ninguém pode explicar exatamente o que acontece dentro de nós quando se escancaram as portas, atrás das quais estão escondidos os nossos temores de infância, diz ele logo no início do livro.
A busca pela identidade, porém, é uma porta ampla e abre passagem para ricas especulações sobre a língua e a linguagem, a razão e a memória, e até mesmo sobre a paisagem e quais impressões que ela nos provoca. Seja como for, eu não sabia mais em que período da minha vida eu estava ao descer o Vale do Reno. Através do esplendor da tarde, eu podia ver a aurora em chamas, que na época se fundiu sobre a outra margem, e logo inflamou o céu. E mesmo hoje, quando penso nas minhas viagens pelo Reno, das quais a segunda não foi menos assustadora do que a primeira, tudo se embaralha na minha cabeça. Aquilo que eu vivi e aquilo que eu li, as lembranças que emergem e tornam a afundar, as imagens recorrentes e os aflitos pontos cegos nos quais não resta mais nada. O rio Reno surge aqui como um marcador da sua própria memória, como uma metáfora sobre o descompasso e a falta de linearidade de suas recordações. Assim como o rio, as lembranças estão em movimento e obedecem a deslizamentos e ondulações que nada tem de voluntário. Por séculos afora, inertes no infinito, estrelas se entreolham no amor irresolvido. A língua em que murmuram é rica e muito bela, filólogo nenhum jamais há de entendê-la. Porém tenho aprendido, em teoria e prática, a face em que eu orbito serviu-me de gramática. Bom, agora a gente vai falar do Mário de Andrade, que é um escritor brasileiro que tem uma relação forte com a cultura alemã. É sabido que ele usou os registros de um viajante alemão, o Theodor Koch-Grünberg, no início do século XX, na pesquisa do Macunaíma de 1928. Ele também escolheu como uma das protagonistas de Amar, verbo intransitivo, uma professora de alemão, a Elsa, que no livro é chamado apenas de Fraulein, ou senhorita. O Macunaíma, herói sem nenhum caráter, entre aspas, é um personagem complexo, que se transmuta e se funde a elementos da natureza quando lhe convém. Ele é de uma esperteza e de uma malandragem sem igual. Sabe tirar proveito das situações. É uma das figuras mais marcantes da literatura brasileira, que foi se tornando uma espécie de sinônimo da palavra brasileiro. O Macunaíma nasceu no fundo do Mato Virgem, dentro do rio Uraricoera, e tem dois irmãos, o Maanape e o Jiguê. Indígenas assim como ele, os dois acompanham o Macunaíma em suas peripécias, como a viagem à cidade grande. Mas o Macunaíma não tem pai, ou melhor, não existe no livro nenhuma menção ao pai dele. O Mário de Andrade constrói um personagem que é livre de pudores e que goza de uma identidade totalmente desprovida de questões morais. Isso faz o Macunaíma ser diferente dos próprios irmãos, que vira e mexe e ficam bravos com ele. O Macunaíma morre de curiosidade pelo universo feminino, adora se engraçar com as namoradas dos irmãos, aproveitando que estão pelados, se banhando no rio. A Eliane Robert Moraes, que é professora do curso de Letras na Universidade de São Paulo, é a grande especialista em literatura brasileira sob o viés do erotismo. Ela comenta essa curiosidade. Macunaíma não tem pai para corrigir, né? Macunaíma, ele é uma figura plena. Ele não tem nem pai nem filho. Portanto, ele não tem lei, né? E o Carlos só tem lei, vivendo naquela família quatrocentona que vai regular tudo. Então, a gente poderia dizer que a gente tem duas faces da mesma moeda desta figura, sabe? Soltasse o Carlos na floresta e talvez ele se tornasse um Macunaíma, né? Esse Carlos, que a Eliane mencionou, é outro personagem do Mário de Andrade, o protagonista do romance Amar, verbo intransitivo, de 1927. O pai do Carlos, chamado Souza, contrata a Fraulein, que é uma alemã de 35 anos, para dar aula de alemão ao filho dele, que tem 15. Acontece, e aqui vai um spoiler, que a real intenção do pai, com o consentimento da Fraulein, é a iniciação amorosa do filho dele.
Em Amar, verbo intransitivo, a coisa é bem diferente daquela suspensão da moral que reina em Macunaíma. O Carlos vai ser supervisionado o tempo todo, primeiro pelo pai, depois pela mãe dele. E ela acaba tomando conhecimento, com certo desgosto, do verdadeiro tipo de serviço que a preceptora alemã exerce na sua casa burguesa. Tanto em Macunaíma quanto em Amar, verbo intransitivo, o Mário de Andrade explora temáticas em torno do sexo e do amor, tendo ou não a presença de uma certa moral que vigia os costumes sociais. No caso da família de Carlos, em Amar, verbo intransitivo, essa moral está sempre à espreita, enquanto em Macunaíma ela é descartada logo de cara. A liberdade sexual de Macunaíma mexe com o próprio autor do livro, que a certo ponto se submeteu a uma espécie de censura. Ele retirou do livro a descrição das posições sexuais das festinhas, como diz o narrador, entre o Macunaíma e a Si, a mãe do mato, namorada dele. Mário passa recibo daquela manifestação da erótica brasileira nas páginas do seu próprio livro, conforme escreveu no prefácio em uma das edições. O texto foi escrito imediatamente depois de terminada a primeira versão, em 1926. E se põe a reparo que falei em pornografia desorganizada, porque os alemães científicos, os franceses de sociedade, os gregos filosóficos, os indianos especialistas, os turcos poéticos, etc., existiram e existem, nós sabemos. Já se falou que quando 3 brasileiros estão juntos, estão falando porcaria. De fato, meu interesse por Macunaíma seria hipocritamente preconcebido por demais se eu podasse do livro o que é da abundância das nossas lendas indígenas, Barbosa Rodrigues, Capistrano de Abreu, Koch Grunberg, e desse para o meu herói amores católicos e descrições sociais que não seriam dele para ninguém. Chamou a atenção do Mário, que era um misto de colecionador, arquivista e etnógrafo, essa tal organização do erotismo realizada por culturas estrangeiras, especialmente as da modernidade europeia. O Macunaíma escapa desse tipo de taxonomia, de classificação. Ele é uma entidade que reúne em si as fórmulas para burlar a expressão erótica na literatura. Assim, ela fica livre de uma representação panfletária ou muito literal. O livro apresenta uma desorganização no melhor dos sentidos. Tem essa característica de estar aberto ao desconhecido, à surpresa, à criação de uma literatura de vanguarda. Uma literatura dotada, portanto, de uma liberdade e de uma invenção de estilo. Soneto número 11, do gozo dos homens casados. Amo demais as minhas mulheres infiéis. Ao verem meu olhar vidrado em seus quadris, viram seus ventres já regados de viés. Observá-las assim me excita na raiz. Com o sabor de um outro homem na saliva, ela se vê obrigada a provocar tesão e a me sorrir com esses lábios de lascívia, deixando entrar na fenda fria outro bastão. E enquanto eu a contemplo numa letargia e vou comendo as sobras de prazer no prato, no peito ela sufoca o sono do pós-sexo. Ainda estava saciado quando eu escrevia, mas me teria sido um gozo bem mais grato tivessem os amantes lido aqui meu verso. Em sentido diametralmente oposto a Macunaíma, temos o romance contemporâneo Alegro Pastel, do alemão Leif Randt. O escritor é considerado por alguns críticos um dos melhores da sua geração. Escrito entre 2018 e 2019 e lançado no Brasil em 2021, o livro traz temáticas e personagens que falam bastante sobre nossa época. Os jovens Tania Arheim e Jerome Daimler vivem uma história de amor à distância, mediada pelas redes sociais e alimentada por e-mail e mensagens de texto via WhatsApp, iMessage e Telegram. Só que tem um detalhe: isso foi escrito antes da pandemia.
A Tânia é uma escritora de 30 anos que vive em Berlim. O Jerome tem 35, é web designer e vive em Maintal, a uns 500 quilômetros da capital alemã. Tudo na vida da Tânia e do Jerome parece bem administrado e monitorado com excessiva clareza. Tudo acontece de forma extremamente controlada. As questões psicológicas, a plena consciência de seu próprio comportamento, as traições, que eles conseguem justificar para si mesmos como argumentos que tiram qualquer culpa deles. Até mesmo na vida noturna, sob efeito de álcool e drogas, o casal se mantém sob um certo controle. Alegro Pastel aborda um tempo presente que nós, leitores contemporâneos, já conhecemos muito bem. Estamos falando aqui dos relacionamentos mediados pelos canais digitais de comunicação. É como se a gente experimentasse uma segunda camada da relação, uma outra natureza do contato. E essa segunda camada, por sua vez, também é cheia de inseguranças e suposições, de interpretações do que não é dito ou não é respondido, caso o interlocutor demore muito para responder. E o que Life mostra no livro é que essa nova forma de comunicação e de relacionamento não é menos verdadeira do que o contato físico. Ela não depende dele para existir. Acontece que os meios de comunicação usados na época em que a obra foi escrita, e nem são tantos anos atrás assim, eles já estão ultrapassados. Quem hoje usa o Snapchat? Usar e-mail já é considerado uma coisa datada de uma certa geração. Você que flerta e se comunica pelo WhatsApp e pelo Instagram, já entrou para o TikTok? Talvez esses aplicativos não só ajudem a gerenciar os nossos impulsos e opiniões, mas também os regem. Vamos ouvir essa reflexão da Tânia durante uma troca de e-mails com Jerome. Atualmente tem uma tendência em Berlim que não me agrada. As pessoas jovens voltaram a procurar relacionamentos estáveis. A breve fase em que os smartphones funcionavam como um canal que sempre trazia os arrepios de novos começos chegou ao fim. Entediados com o relacionamento, os dois passam a ter experiências com outros parceiros. Um comportamento bastante comum nos dias de hoje, ter amantes, namorados ou namoradas oficiais e paralelas. Um está fisicamente presente e o outro virtualmente. O sexo no livro é neutralizado. Dá para perceber isso em várias passagens, como esta aqui, na qual o Jerome tem a primeira noite de sexo com a Marlene, seu novo caso amoroso. Em seguida, permaneceram nus por um tempo, debruçados um sobre o outro no sofá. Ele ainda não havia removido o preservativo e respirava profundamente. Depois de transar, raramente era fácil dizer alguma coisa que não fosse completamente inapropriada. Marlene conseguiu. Ela disse: "Cool, gostei." "Eu também", disse Jerome. Nesse momento, ele soube que no futuro o sexo com Marlene seria de ok até muito bom. Alegro Pastel não tem nenhuma pretensão de apresentar mensagens ou moral da história, mas não dá para deixar de pensar num recado, digamos assim. Numa vida sem paixão, como vivem os personagens, sempre dentro de uma margem de controle, é muito difícil que o amor e até mesmo o sexo sobrevivam às mínimas adversidades. Canção de amor de um tempo ruim. A gente nem sequer se conhecia e logo foi para a cama sem acanhos. Mas ao cair nos braços um do outro, olhamos um para o outro como estranhos. Se a gente se encontrasse hoje na feira, talvez brigasse até por ninharia. Mas ao cair nos braços um do outro, a gente nem sequer se conhecia. Este foi o 4º episódio de A Terceira Margem do Reno, o podcast sobre literatura em língua alemã e francesa. No próximo episódio, que vai ao ar em 2 semanas, a gente vai refletir como o totalitarismo e o autoritarismo surgem na literatura, inclusive em ficções distópicas que parecem cada vez mais com a realidade que a gente vive. A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em correalização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo do Goethe Institut,
pela Bibliomaison e Escritório do Livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral. O roteiro desse episódio é assinado por Marcela Vieira. Eu, Paula Carvalho, sou responsável pela coordenação do podcast e pelo tratamento do roteiro. A produção ficou a cargo da Ashley Calvo, com apoio da Mariana Shiraiwa. O André Wung fez a edição, a sonorização, a trilha sonora, a finalização e a mixagem desse episódio. A direção de locução é da Thier, que também fez a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio. A arte de todos os episódios é feita pelo artista J. Miguel. A distribuição é feita pela Rádio Novelo, com a Juliana Jäger e a Fecris Vasconcelos. E tudo isso foi feito com o apoio imprescindível da redação da 451. As gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flamingo. Na ordem foram lidos os seguintes trechos: A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, que faz parte do livro Primeiras Histórias, que saiu pela editora Global. O poema Acreditava, de Heinrich Heine, presente em Heine, Poeta dos Contrários, da editora Perspectiva, traduzido por André Valias. O Lugar, de Ernie Ernaux, lançado pela editora Fósforo, com tradução de Marília Garcia. Retorno a Reims, de Didier Eribon, publicado pela editora Ainé e traduzido por Cecília Schubach. O Rapaz, de Heinrich Heine, que está em Heine, Poeta dos Contrários, da Perspectiva, traduzido por André Valias. Austerlitz, de W.G. Sebald, editado pela Companhia das Letras e traduzido por José Marcos Mariani de Macedo. Por Séculos, de Heinrich Heine, que também se encontra em Heine, Poeta dos Contrários, da editora Perspectiva, traduzido por André Valias. Prefácio inédito escrito imediatamente depois de terminada a primeira versão, 1926, de Mário de Andrade, presente na edição de 2017 de Macunaíma, da editora Ubu. Soneto número 11, do Gozo dos Homens Casados, em Bertolt Brecht, da editora Perspectiva, com tradução de André Valias. Alegro Pastel, de Leif Ernst, publicado pela editora Class, com tradução de Raquel Ribas, Menegheso e Michael Korfmann. E o poema Canção de Amor de um Tempo Ruim, publicado em Bertolt Brecht, com tradução de André Valias, pela Perspectiva. Até o próximo episódio. Au revoir e auf Wiedersehen.